Olá, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas do nosso nono ano. Nono ano do ensino fundamental. Eu, professor Márcio, vamos começar a correção de mais uma lista. Agora, a última lista, semana 6 do PET 2. Vamos continuar? Vamos iniciar a correção? Então vamos. Primeiro exercício. Primeiro exercício fala assim, acompanhe comigo o enunciado. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada. Alguém que não conhece, os jovens, né, que estão nos aplicativos, no carro de aplicativo, fala, bandeirada, professor? Cobra para dar bandeirada. Bandeirada quer dizer que só do carro inicia sem percorrer nada. Entrou, já estou devendo R$ 5,00 e vou pagar agora, o que eu vou pagar mais? É os quilômetros que eu rodo, a distância que eu vou rodar. Táxi tem isso que se chama bandeirada. A bandeirada do táxi é isso. Só de entrar já tem um valor. Agora, quanto nós vamos rodar, vai ser outro valor, vai somar os dois. Tranquilo? Então, entendi o que é bandeirada. Então, ou seja, já é R$ 5,00, só para chamar ele, vamos dizer assim, eu pago R$ 5,00, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para a tarifa a ser paga em relação à distância. Então, a distância é o quilômetro meu. Eu não conheço esse quilômetro. Quantos quilômetros vai ser? Sei lá. Quantos quilômetros não falou? Então, vou chamar ele de X, né? Então, vou criar uma em função de X. A cada X, eu vou multiplicar esse X por 1,20. Se eu andar 10 quilômetros, 10 vezes 1,20. Olha que tranquilidade. Então, vamos criar essa fórmula e depois fazer o gráfico da relação da distância percorrida. Gente, muito tranquilo, olha só. Eu vou criar então a fórmula. Vai ser em função de x, em função da distância que eu não conheço. Não é assim? É assim que vai ser a minha fórmula. Olha só. Eu vou pagar R$ 1,20 multiplicado pela distância. Quanto que eu vou andar? 10 km, 1 km, 20 km? Não sei. X. Só que eu tenho que somar um custo que eu já falei, que só de chamar o carro, é a bandeirada. Entrou nele, paga quanto? Paga 5. 5 o quê? R$ 5,00, né? Tá a fórmula aqui, ó. Acabou. Tá vendo que tranquilidade? Em função de x. Quanto maior o x, maior eu vou pagar, porque eu vou multiplicar por 1,20 e somar com 5, que é fixo. A fórmula está criada. Agora eu tenho que criar um gráfico. Aí é que está a questão. Gráfico, o que é o gráfico no plano cartesiano? O que é o eixo x e o eixo y? Então vamos criar então, tá? Eu tenho, então, o meu eixo X, ó. Vamos só colocar aqui, veja só, para ficar mais fácil o meu gráfico aqui. Deixa eu colocar essa f de x mais no alto aqui assim. Só acompanha comigo aqui. Então, já criei a minha fórmula, já sei qual que é, né? Falei com você que minha f de x vai ser, então, 1,20 vezes x mais 5, ok? Então, tá. Agora, vamos criar o meu gráfico, então. Como é que eu vou criar o gráfico? Veja só. O meu x, eu vou atribuir quantos quilômetros eu vou rodar. Então, veja só. Então, para criar o gráfico, eu tenho que ter o meu x e o quanto vai dar a minha f de x, que é a resposta, que no meu caso eu vou chamar de y. Só isso. Veja só. Vamos supor que você não rode nada, 0 quilômetro. Isso é zero. Mas tem um custo? Tem, porque 0 vezes 1,20 é 0. Mas eu falei que só de chamar você vai pagar 5. Então, sua f de x vai ser 5. Vou colocar 5, não é R$ 5,00, agora é um valor, vou colocar só 5. Entenderam? Se eu não rodar nada, se for 0, se meu x for 0 km, eu vou ter que pagar os 5. Mas e se eu rodar 1 km? 1 km. Ah, então vai ser 1 vezes 1,20. Vai ser 1,20. Mais 5 vai dar quanto? 6,20. Tá tranquilo? Viu? Já tem 2 pontos. Para eu desenhar uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Já tem 0 de x, 5. 1 de x, 6,20. Vou colocar no gráfico, gente. Agora é bom que coloque na escala. Se eu chamar esse aqui de 1, eu não posso chamar aqui de 1 assim. Não, se é 1 aqui, é 1 aqui. Se é 2 aqui, 2 aqui. A mesma é para ficar um gráfico, né, mais bonitinho, mais entendível, né? Mas vamos lá. Meu x é 0. Onde que está o 0? Na interseção. Quanto de y? 5. Vamos marcar 5 aqui então. Ó. 1, 2, 3, 4, 5.
5 de y. Então, quando o x é 0, o meu y é 5. Entre 0 e 5 vai passar no 5. Perfeito? Quando o meu x é 1, ó, se eu falei que aqui é 1, onde é que o meu x está aqui, ó. Quando o x é 1, o y é 6,2. Mas 0,2 é um pouquinho mais de 6, né? Então, se o 6 está aqui, ó, o 6,2 está um pouquinho acima. Vamos chamar aqui, ó. Então, agora eu vou fazer a interseção dos pontos. Perfeito? Ó. Tenho aqui, pronto. A minha reta aqui é só ligar os pontos aqui, ó. Mas para ele ficar curtinho aqui, assim, né? Vamos prolongar, né? Só para ficar aqui, ó. Pronto. Meu gráfico. Fácil, né? Ó, tem mais, né? Vamos pro próximo exercício? Tá. Reveja aí como é que nós desenhamos. Foi fácil, hein? 2. Deixa eu só apagar o quadro aí. Um momentinho. Olá, meus amigos, minhas amigas, alunos e alunas do nosso 9º ano. O 9º ano do ensino fundamental. Eu, professor Márcio, vamos começar a correção de mais uma lista. Agora, a última lista, semana 6 do PET 2. Vamos continuar? Vamos iniciar a correção? Então vamos. Primeiro exercício. Primeiro exercício fala assim, acompanhe comigo o enunciado. Um serviço de táxi cobra R$ 5,00 a bandeirada. Alguém que não conhece, os jovens, né, que estão nos aplicativos, no carro de aplicativo, fala, bandeirada, professor? Cobra para dar bandeirada. Bandeirada quer dizer que só do carro inicia sem percorrer nada. Entrou, já estou devendo R$ 5,00 e vou pagar agora, o que eu vou pagar mais? É os quilômetros que eu rodo, a distância que eu vou rodar. Táxi tem isso que se chama bandeirada. A bandeirada do táxi é isso. Só de entrar já tem um valor. Agora, quanto nós vamos rodar, vai ser outros valores, vai somar os dois. Tranquilo? Então, entendi o que é bandeirada. Então, ou seja, já é R$ 5,00, só para chamar ele, vamos dizer assim, eu pago R$ 5,00, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Crie uma fórmula para a tarifa a ser paga em relação à distância. Então, a distância é o quilômetro meu. Eu não conheço esse quilômetro. Quantos quilômetros vai ser? Sei lá. Quantos quilômetros não falou? Então, vou chamar ele de X, né? Então, vou criar uma em função de X. A cada X, eu vou multiplicar esse X por 1,20. Se eu andar 10 quilômetros, 10 vezes 1,20. Olha que tranquilidade. Então, vamos criar essa fórmula e depois fazer o gráfico da relação da distância percorrida. Gente, muito tranquilo, olha só. Eu vou criar então a fórmula, vai ser em função de x, em função da distância que eu não conheço. Não é assim? É assim que vai ser a minha fórmula. Olha só, eu vou pagar R$ 1,20 multiplicado pela distância. Quanto que eu vou andar? 10 km, 1 km, 20 km? Não sei. X. Só que eu tenho que somar um custo que eu já falei, que só de chamar o carro, é a bandeirada. Entrou nele, paga quanto? Paga 5. 5 o quê? R$5,00, né? Tá a fórmula aqui, ó. Acabou. Tá vendo que tranquilidade? Em função de x. Quanto maior o x, maior eu vou pagar, porque eu vou multiplicar por 1,20 e somar com 5, que é fixo. A fórmula está criada. Agora eu tenho que criar um gráfico. Aí é que está a questão. Gráfico, o que é o gráfico no plano cartesiano? O que é o eixo x e o eixo y? Então vamos criar então, tá? Eu tenho, então, o meu eixo X, ó. Vamos só colocar aqui, veja só, para ficar mais fácil o meu gráfico aqui. Deixa eu colocar essa f de x mais no alto aqui assim. Só acompanha comigo aqui. Então, já criei a minha fórmula, já sei qual que é, né? Falei com você que minha f de x vai ser, então, 1,20 vezes x mais 5, ok? Então, tá. Agora, vamos criar o meu gráfico, então. Como é que eu vou criar o gráfico? Veja só. O meu x, eu vou atribuir quantos quilômetros eu vou rodar. Então, veja só. Então, para criar o gráfico, eu tenho que ter o meu x e o quanto vai dar a minha f de x, que é a resposta, que no meu caso eu vou chamar de y. Só isso. Veja só. Vamos supor que você não rode nada, 0 quilômetro. Isso é zero. Mas tem um custo? Tem, porque 0 vezes 1,20
é 0. Mas eu falei que só de chamar você vai pagar 5. Então, sua f de x vai ser 5. Vou colocar 5, não é R$5, agora é um valor, vou colocar só 5. Entenderam? Se eu não rodar nada, se for 0, se meu x for 0 km, eu vou ter que pagar os 5. Mas e se eu rodar 1 km? 1 km. Ah, então vai ser 1 vezes 1,20. Vai ser 1,20. Mais 5 vai dar quanto? 6,20. Tá tranquilo? Viu? Já tem 2 pontos. Para eu desenhar uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Já tem 0 de x, 5. 1 de x, 6,20. Vou colocar no gráfico, gente. Agora é bom que coloque na escala. Se eu chamar esse aqui de 1, eu não posso chamar aqui de 1 assim. Não, se é 1 aqui, é 1 aqui. Se é 2 aqui, é 2 aqui. A mesma é para ficar um gráfico, né, mais bonitinho, mais entendível, né? Mas vamos lá. Meu x é 0. Onde que está o 0? Na interseção. Quanto de y? 5. Vamos marcar 5 aqui então. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de y. Então, quando o x é 0, o meu y é 5. Entre 0 e 5 vai passar no 5. Perfeito? Quando o meu x é 1, ó, se eu falei que é 1, onde é que o meu x está aqui, ó. Quando o x é 1, o y é 6,2. Mas 0,2 é um pouquinho mais de 6, né? Então, se o 6 está aqui, ó, o 6,2 está um pouquinho acima. Vamos chamar aqui, ó. Então, agora eu vou fazer a interseção dos pontos. Perfeito? Ó. Tenho aqui, pronto. A minha reta aqui é só ligar os pontos aqui, ó. Mas para ele ficar curtinho aqui, assim, né? Vamos prolongar, né? Só para ficar aqui, ó. Pronto. Meu gráfico. Fácil, né? Ó, tem mais, né? Vamos pro próximo exercício? Tá. Reveja aí como é que nós desenhamos. Foi fácil, hein? 2. Deixa eu só apagar o quadro aí, um momentinho só. Escreva algumas diferenças. Fala algumas, não são todas as diferenças. Algumas diferenças entre função constante e função linear. Tá. Veja só. Primeiro, para facilitar o entendimento nosso, uma função f de x igual a x mais b. Quem é A? A é o meu coeficiente de x e B é minha constante. Tá lembrado do exemplo do táxi? Qual que era a constante no nosso caso? O 5. Né? Era R$5 sempre. Sempre eu somava com 5. E o x era a minha distância que eu percorria lá. O x ia variar. Né? Se x é 3, colocava um 3. Tá bom. Veja só, função constante, nesse caso, ela é uma função onde eu só tenho o meu coeficiente, só tenho a minha constante, já fala função constante. Ela é uma função, o gráfico da reta função, ela é paralela ao eixo x, ok? Paralela ao eixo x, é uma reta paralela ao eixo x, e nesse caso, a minha função, a minha f de x, só tem a minha constante, a minha b. Eu não tenho a variação, o x não tem essa variação, vamos dizer assim. É sempre eu tenho o meu b. Ela é uma constante, por isso que ela fica sempre constante. 5, 5, 5, não muda hora nenhuma. Essa seria um ponto interessante para ver. Ela é paralela ao eixo, o eixo x, e no meu caso eu não tenho o valor de x, eu tenho somente a constante. Que é uma diferença na função linear. A linear também é uma reta, também, só que essa reta minha, ela sempre vai passar pela interseção. Uma hora ela pode passar por aqui, agora pode ser assim, né? Vai variar aqui, tá? Ou outro momento, se eu só mudar a cor aqui, ela pode ser nesse sentido aqui, ó. Olha só. Que eu poderia chamar, aqui a vermelha está como crescente e no meu caso a azul ela está decrescente, ela está diminuindo, ou seja, do segundo quadrante aqui. Então tá, o que vai determinar se ela é crescente ou não crescente? O meu coeficiente do meu A, ou do meu x, perdão, x, né? Se x for negativo, aí ela é decrescente, ok? Então tá, ela pode ser decrescente ou crescente. Se for positiva, ela está com vermelho aqui. Tá, nessa situação que eu tenho aqui,
eu não tenho a minha constante, não muda. Aqui, essa é uma diferença. A minha f de x, ela o meu ax, né? Se for positivo, nesse sentido. Se for lá decrescente, se for negativo, é do segundo quadrante aqui. Tá, essa é uma característica dela, tá? Ela tem que ser, tá? Ela não tem a constante. Eu não tenho B. Agora, lembrando que A, né, o meu A, ele sempre vai ter que ser diferente que zero. A pessoa, por quê? Ué, porque se for zero, zero multiplicado aqui, não tem função. Ué. Zero vezes x, acabou o x. Já não tem o B, não tem nada. Né? Então, ou seja, tem que ser diferente que zero. Ele sendo diferente que zero, se ele for negativo, ela é decrescente. Se ela for positiva, ela é crescente. Então, minha função linear, ela passa pela interseção, ou seja, nesse ponto aqui, eu poderia chamar aqui poderia colocar um f de x, o meu ponto, né, o ponto de interseção aqui, o meu ponto de interseção de x, seria o quê? 0, 0, o ponto. Ela sempre passa para 0 de x e 0 de y. Um dos pontos, né, do meu sistema de coordenadas aqui, ela sempre é 0, 0. Ela sempre vai passar pela minha interseção. E eu não tenho B, não tenho a constante. Ao contrário da função constante, que eu tenho a constante e não tenho o meu x. Vai ser sempre, né, sempre uma reta paralela ao meu eixo x. E a minha função linear, ela vai ser uma reta, ora positiva, ora negativa, sempre passando pela interseção de x. Não tenho a minha constante B, por passar sempre o x, óbvio, né? Vai ter sempre, uma das coordenadas será 0, 0. 0 para x e 0 para y. Tranquilo? Vamos para a próxima, né? Próxima. Vamos ao nosso número 2. Escreva algumas diferenças. Fala algumas, não são todas as diferenças. Algumas diferenças entre função constante e função linear. Tá. Veja só. Primeiro, para facilitar o entendimento nosso, uma função f de x igual a x mais b. Quem é A? A é o meu coeficiente de x e B é minha constante. Tá lembrado do exemplo do táxi? Qual que era a constante no nosso caso? O 5. Né? Era R$5 sempre. Sempre eu somava com 5. E o x era a minha distância que eu percorria lá. O x ia variar. Né? Se x é 3, colocava um 3. Tá bom. Veja só, função constante, nesse caso, ela é uma função onde eu só tenho o meu coeficiente, só tenho a minha constante, já fala função constante. Ela é uma função, o gráfico da reta função, ela é paralela ao eixo x, ok? Paralela ao eixo x, é uma reta paralela ao eixo x, e nesse caso, a minha função, a minha f de x, só tem a minha constante, a minha b. Eu não tenho a variação, o x não tem essa variação, vamos dizer assim. Sempre eu tenho o meu b. Ela é uma constante, por isso que ela fica sempre constante. 5, 5, 5, não muda hora nenhuma. Essa seria um ponto interessante para ver. Ela é paralela ao eixo, o eixo x, e no meu caso eu não tenho o valor de x, eu tenho somente a constante. Que é uma diferença na função linear. A linear também é uma reta, também, só que essa reta minha, ela sempre vai passar pela interseção. Uma hora ela pode passar por aqui, agora pode ser assim, né? Vai variar aqui, tá? Ou outro momento, se eu só mudar a cor aqui, ela pode ser nesse sentido aqui, ó. Olha só. Que eu poderia chamar, aqui a vermelha está como crescente e no meu caso a azul ela está decrescente, ela está diminuindo, ou seja, o segundo quadrante aqui. Então tá, o que vai determinar se ela é crescente ou não crescente? O meu coeficiente do meu A, ou do meu x, perdão, x, né? Se x for negativo, aí ela é decrescente, ok? Então tá, ela pode ser decrescente ou crescente. Se for positiva, ela está com vermelho aqui. Tá, nessa situação que eu tenho aqui, eu não tenho a minha constante, não muda. Aqui, essa é uma diferença. A minha f de x,
ela é o meu AX, né? Se for positivo, nesse sentido. Se for lá decrescente, se for negativo, é do segundo quadrante aqui. Tá, essa é uma característica dela, tá? Ela tem que ser, tá? Ela não tem a constante. Eu não tenho B. Agora, lembrando que A, né, o meu A, ele sempre vai ter que ser diferente que zero. A pessoa, por quê? Ué, porque se for zero, zero multiplicado aqui não tem função. Ué. Zero vezes x, acabou o x. Já não tem o B, não tem nada. Né? Então, então tem que ser diferente que zero. Ele sendo diferente que zero, se ele for negativo, ela é decrescente. Se ela for positiva, ela é crescente. Então, minha função linear, ela passa pela interseção, ou seja, nesse ponto aqui, eu poderia chamar aqui poderia colocar um f de x, o meu ponto, né, o ponto de interseção aqui, o meu potencial de x, seria o quê? 0, 0, o ponto. Ela sempre passa para 0 de x e 0 de y. Um dos pontos, né, do meu sistema de coordenadas aqui. Um do sistema, ela sempre é 0, 0. Ela sempre vai passar pela minha interseção. E eu não tenho B, não tenho a constante. Ao contrário da função constante, que eu tenho a constante e não tenho o meu x. Vai ser sempre, né, sempre uma reta paralela ao meu eixo x. E a minha função linear, ela vai ser uma reta ora positiva, ora negativa, sempre passando pela interseção de x. Não tenho a minha constante B, por passar sempre o x, óbvio, né? Vai ter sempre, uma das coordenadas será 0, 0. 0 para x e 0 para y. Tranquilo? Vamos para a próxima, né? Próximo. Vamos ao nosso número 3. Número 3. Crie um problema para uma função linear. No exercício anterior, nós vimos a diferença da função linear para uma função, não constante. Tranquilo? Então, a função linear, ela vai sempre passar pela interseção dos pontos, 0, 0. Ora crescente, decrescente, determinado pelo coeficiente dela. Vamos criar essa situação, então. Vamos lá. Veja só, eu criei um problema aqui. Criei ele e vamos resolver, né? Só criar não, né? Em uma lanchonete são vendidos salgados fritos, tranquilo, cujo preço de venda é R$ 2,50 cada, né? Considerando X a quantidade vendida de salgados em um final de semana, determine, letra A função que representa as vendas. Gente, veja só, a função vai ser em função de X. Se eu vender muito, como é que eu calculo a quantidade de venda? Vai ser o preço de cada salgado pela quantidade de salgado vendido. Ou seja, então minha f de x, nesse caso, vai ser os meus 2,50 que custa cada salgado, vezes quanto salgado? Não sei, não falou, né? São vendidos, ó. São vendidos, não falou. São vendidos. Então, ou seja, vende-se quantos? Tá aqui. Se vender 10, multiplica por 10. Se vender 100, multiplica por 100. Essa é a minha função, tá vendo? Ela não tem mais pela constante, pelo custo fixo, não. 2,50 pela quantidade. Pronto. Tipo de função. Nesse caso, olha só, não tenho, é uma função do primeiro grau, porque o x, o grau de uma função é determinado pelo expoente do x. Nesse caso, o expoente é 1, tá? É função do primeiro grau. Que tipo de função? E ela é uma função que ela é uma função linear, porque ela não tem o meu coeficiente, ela não tem a minha constante, tá vendo? Não tem minha constante. Então, nesse caso aqui é uma função linear, tá? Função de primeiro grau, função linear, tá? Função linear. Você já está um craque nisso aí já, hein? Função linear. O total de vendas neste final de semana descrito. Nesse aí, como é que eu represento nesse caso aí? Tá? Descrito. Vamos colocar aqui o total de vendas nesse final de semana. Vamos dar um valor aqui, ó. Descrito, não coloca aqui, ó. Tá? O total de vendas nesse final de semana, vírgula. Sabendo que vendemos 100 salgados, vírgula. Vamos colocar aqui, ó. Sabendo que foram vendidos, né? Que foram vendidos 100 salgados.
Vamos dar valor. Nós estamos criando, ó. Cria um problema, nós estamos criando então. Então, o total de vendas nesse final de semana, sabendo que foram vendidos 100 salgados. Joia! Tá aqui, ó. A minha f de x, no caso, o meu x é 100 salgados. Então, vai ser f de 100, vai ser igual a 2,50, né? Vezes quanto? Vezes 100. F de x, ó. Se é x, é x. Se é 100, é 100. Multiplicar por 100 é acrescentar 2 zeros, não é isso? Eu vou acrescentar, então vou aumentar a vírgula aqui, ó. Nesse caso aqui, o que vai ser a minha f de x, ó? A minha f de 100, no caso aqui, vai ser, ó, 250. Ok? Aham, aumentou, né? Deslocou aqui, a vírgula aumentou o valor, 2 zeros. Gente, função linear. Fácil, né? Tranquilo, hein? Isso é tranquilo para vocês, hein? Vamos para a próxima. Número 4. Fala assim. Quais diferenças você observa entre função linear e função afim? Já vimos a função constante. Agora é a linear e afim. Veja só. Primeiro, todas as... Aí não é uma diferença. Todas são funções do primeiro grau. Já expliquei que o expoente do meu x é que determina o grau da minha função. Grau 1, todas são do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Então, vai ser uma reta aqui, vai ser uma reta aqui. Tudo bem. Só que a função linear, ela não tem o meu b. Quem é meu b? É minha constante. Ela vai ser, sempre vai passar pela interseção, o gráfico sempre vai passar, tá? Pode ser assim, isso aqui é um exemplo, né? Pode ser nesse sentido, poderia ser mais inclinado, menos inclinado, depende, pode girar, ó, passa em qualquer lugar aqui. Se ela é negativa ou positiva, vai determinar se é menor que zero, ou seja, se é negativo. Se o meu x é negativo, ela é sempre nesse sentido aqui. Tá? Ou seja, partindo do meu segundo quadrante. Tudo bem? Então tá. Então ela passa pela interseção. Então ela tem um dos pontos dela do plano cartesiano, um dos pontos, né, porque para determinar precisa de 2 pontos, tá? Vamos chamar aqui de, como ele tem A aqui, vamos falar ponto A. Poderia falar que esse ponto A seria 0, 0. Que ela vai passar, tem que passar. Senão ela não é uma função linear. Já a função afim, não, a função afim, ela tem ponto de A e tem com B, então sempre ela vai ter, podendo ser uma situação assim, ó, veja só. Não, pode até vir a passar pela constante, pode até vir a passar, mas ela sempre, aqui no caso não, somente pela interseção, a linear. Sempre pela interseção. Já a função afim, não. Ela pode ter várias situações aqui, e também passar pela interseção. Pode acontecer? Pode. Não tem nenhum problema, tá? Então, também, se o A for positivo, ela é sempre nessa posição. Se o meu x, o A positivo que é o x negativo, ela vai inverter, vai ser sempre nessa posição aqui, ó. Vai ser do segundo para o primeiro quadrante. É uma das situações, então, aqui, ó. A diferença que vai passar pela interseção e aqui, ou seja, não vai passar pode vir a passar também pela interseção, mas ela tem a constante e a função linear não tem constante. Essa é uma diferença, não tem constante. É sempre AX, tá? E aqui é AX mais B, ou seja, uma função afim. Gente, terminamos mais uma lista de exercícios, tá bom? Espero ter contribuído na formação de cada um, colocado um tijolinho na formação, né? É importante que cada aluno, cada aluna, né, demonstre interesse, conhecimento, aprofunde, estude um pouco mais, pesquise, pergunte, é importante. Pergunte ao professor, estarei aqui sempre para poder colaborar, para poder ajudar, poder contribuir com todos, tá bom? Um abraço do seu professor Márcio, tá bom? Até a nossa próxima lista, que a próxima agora vai ser o nosso PET 3, tá bom? Tchau, gente. Tchau. Até o nosso próximo encontro.
Próximo exercício. Tchau!